E aí, galera, meu nome é Dylan Silva. Hoje a gente está aqui no novo formato aí para o nosso bate-papo filosófico, né? Hoje a unidade que nós vamos trabalhar aqui, a unidade 15, o módulo 15, é um módulo de exercícios, né? Então nós vamos resolver algumas questões e nesse formato novo aqui, né? De vocês vendo só aí o meu rostinho aqui nessa telinha, né? Então vamos lá, vamos prosseguir aí. Lembrando que a gente estudou Hobbes, Locke e Rousseau. Beleza? Vamos lá. Então vamos lá, questão 1 aqui da Universidade de Londrina. Desculpa. Vamos lá. Leia o fragmento a seguir. A monarquia absoluta é incompatível com a sociedade civil, não podendo ser uma forma de governo civil, porque o objetivo da sociedade civil consiste em evitar e remediar os inconvenientes do estado de natureza que resultam necessariamente de poder cada homem ser juiz do seu próprio caso, estabelecendo-se uma autoridade conhecida para a qual todos os membros da sociedade podem apelar por qualquer dano que lhe causem ou controvérsia que possam surgir e a qual todos os membros da sociedade terão que obedecer. Esse fragmento aqui, a gente está vendo o pensamento de John Locke, né? Uma questão que vai tratar aí do pensamento de John Locke. Lembra lá na nossa aula sobre ele que a gente falou o seguinte, que é, no estado de natureza, todo homem é juiz da sua causa, né? Que cabe ao ser, ao indivíduo, perceber e julgar até onde outra pessoa está utilizando aquilo que é dele, enquanto aquilo é inconveniente ou inconveniente, né? Então o homem se torna juiz das suas próprias causas, beleza? Quem julgará se o príncipe ou o legislativo agem contrariamente ao encargo recebido? Lembra o seguinte, o estado de natureza, ele, para Locke, ele não é algo ruim. O homem também não vivia em estado de guerra, no estado de natureza. O estado de guerra, para John Locke, é diferente do estado de natureza. Para Hobbes é a mesma coisa, né? Então, o que rola? É, o John Locke, ele vai falar o seguinte, que a sociedade civil, o Estado, ela deve apenas, digamos, arrumar o que já existia no estado de natureza, né? O Estado, a sociedade civil, ela tem a obrigação de manter, de resguardar a propriedade e também de a liberdade e de manter a vida. E quando o Estado vai contra isso, cabe o direito de tirar as pessoas que estão ali tomando as decisões. Beleza? Vamos lá aqui, ó. A isso eu respondo: o povo será o juiz, porque quem poderá julgar se o depositário ou o deputado agem bem de acordo com o encargo a ele confiado, senão aquele que nomeia, devendo, por tê-lo nomeado, ter ainda o poder para afastá-lo quando não agir conforme o seu dever, né? Quando ele ferir os direitos que já existiam, por exemplo, no estado de natureza. A propriedade privada, lembra? A propriedade privada, a propriedade, ela existe antes da sociedade civil, segundo o pensamento do John Locke. O Estado, a sociedade civil, deve sempre guiar e zelar pela propriedade, pela liberdade e pela vida. Beleza? Vamos lá. Com base nos fragmentos e no conhecimento sobre a filosofia política de John Locke, descreva o modelo de governo civil proposto pelo filósofo. Né? Qual é o modelo de sociedade civil proposta pelo filósofo? Tranquilo? Vamos lá, a gente já viu aqui alguns pensamentos de John Locke, né? Algumas pitadas aí do seu pensamento, né? Nesse fragmento do texto. Beleza? John Locke, ele é um crítico absolutista, né? Ele é um crítico ao absolutismo. Então, o governo proposto, obviamente, não vai ser um regime absolutista. Ele fala que o homem é juiz, né, dos seus próprios bens ali. O homem, no estado de natureza, é um juiz de seus próprios bens.
Então, o Estado Civil tem que criar uma unidade para que todos possam recorrê-la caso seja prejudicado por outra pessoa. Tranquilo? Vamos lá. O Estado deve garantir a propriedade privada e a liberdade. Falamos disso também. O governo, para John Locke, é um governo de um pacto consciente. Não tem uma submissão da pessoa, do indivíduo, ao Estado. Né? Então, é, é, é um pacto que as pessoas elas assumem compromisso de maneira consciente. Tranquilo? Os indivíduos eles não vão abrir mão dos seus direitos naturais. Eles não vão abrir mão da sua liberdade, da propriedade privada, em nome do Estado. Pelo contrário, o Estado deve assegurar esses direitos. Beleza? E o governo que o John Locke ele propõe é um governo em que os cidadãos eles possam julgar a melhor forma de governo. Né? É um governo que o cidadão vai poder ali escolher a melhor forma para constituir a sua sociedade civil. Lembrando o seguinte, né, John Locke ele é contemporâneo ali à Revolução Gloriosa da Inglaterra. Então, ele tem diretrizes que indicam que seja o parlamento, né, o parlamento inglês. Beleza? Vamos então aqui para o gabarito oficial, gente. Segundo Locke, o modelo de governo civil vincula-se ao pacto proveniente do mútuo consentimento entre indivíduos igualmente livres pelo direito natural. Portanto, o modelo tem seu fundamento na condição livre e igualitária dos homens, rompendo com a visão hierárquica do que o mundo que servia à base hierárquica do mundo que servia de base de legitimação às monarquias absolutistas. Beleza, a gente já sabia que não ia ser um governo absolutista, já que Locke é um crítico ao absolutismo. Aqui não se refere a um contrato entre governantes e governados. Como cidadãos, os indivíduos não renunciam aos seus próprios direitos naturais. Eu falei aí que eles não vão perder, não vão renunciar aos seus direitos naturais em favor do Estado, né? Em favor do poder dos governantes, ou seja, em favor do Estado. A sociedade política é instituída pelos participantes do pacto, tendo por finalidade empregar sua força coletiva na proteção e na execução das leis naturais. Estas, no estado de natureza, estariam ameaçadas, sobretudo, a preservação da vida, a conservação da liberdade e da igualdade e o gozo da propriedade proveniente do trabalho. Por isso, a instituição da sociedade civil, acima de tudo, tem por objetivo reprimir quaisquer violações a esses direitos naturais, e desse modo, para que possam ser assegurados e usufruídos, garantir a paz necessária. Ou seja, a sociedade civil deve garantir aquilo que os homens, que os indivíduos já possuíam na sociedade, no estado de natureza, e que é a propriedade, o direito à liberdade e o direito à vida. E criar regras uniformes que as pessoas possam, né, recorrer a essas regras quando se sentirem lesadas de alguma forma. Continuando. O mútuo consentimento permite aos cidadãos, nesse modelo, instalar a forma de governo que julguem conveniente, ou seja, a melhor forma que os cidadãos vão decidir. Aos governantes é outorgado poder que, no entanto, além de limitado, é revogável pelo poder originário e soberano dos cidadãos. Ou seja, se o Estado, se o soberano, se o governante for contra a propriedade privada, o direito à vida e à liberdade, os cidadãos podem retirá-lo do poder. Beleza? Vamos lá. São eles que decidem o seu destino político e o da sociedade. Nesse modelo de governo civil, Locke defendeu o direito de resistência
e de insurreição quando ocorre o abuso do poder por parte das autoridades que deturpam suas prerrogativas e violam o pacto e suas finalidades. Beleza? Tranquilo? Então Locke ele fala que o governo ideal é um governo em que os cidadãos possam retirar o governante quando esse for contra os princípios básicos, né, que os homens já tinham no estado de natureza, e que o melhor governo é o governo em que os próprios cidadãos conseguem ditar a melhor forma de ser governado. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. A próxima fala de Hobbes, né? Diverge aí do pensamento de Locke. Beleza? Vamos lá. Para Thomas Hobbes, os seres humanos são livres em seu estado de natureza, competindo e lutando entre si, por terem relativamente a mesma força. Né? No estado de natureza, segundo Hobbes, todos são livres. Livres para agir da forma que bem entender, né? Tem a liberdade total, incluindo tirar a vida da outra pessoa. Nesse estado, o conflito se perpetua por gerações, criando um ambiente de tensão e medo permanente. Para esse filósofo, a criação de uma sociedade submetida à lei, na qual os seres humanos vivam em paz e deixem de guerrear entre si, pressupõe que todos renunciem à sua liberdade original. Opa, olha só. Locke fala que na formação da sociedade civil, o homem não abre mão de seus direitos, né? Ele continua tendo liberdade, ele não abre mão das suas prerrogativas do Estado de natureza para a formação do Estado. Já Hobbes fala o contrário, que na formação da sociedade civil, o indivíduo, ele deve abrir mão da sua liberdade original em favor do Estado. Nessa sociedade, a liberdade individual é delegada a um só dos homens que detém um poder inquestionável, o soberano. Ou seja, Hobbes aqui lhe dá uma descrição do Estado absolutista, né, do absolutismo. Tranquilo? A teoria política de Hobbes teve papel fundamental na construção de sistemas políticos contemporâneos que consolidou já falamos, né? Monarquia absoluta, gabarito, letra D. Tranquilo? Hobbes, ele é contemporâneo, né? Ele é ele milita pelo absolutismo. Lembrando, né? Os filósofos que nós estudamos, a sua filosofia vai refletir ali o momento histórico em que vivem. Né? Locke ele diverge do absolutismo por quê? Porque ele é contemporâneo à Revolução Gloriosa. Né? Nasceram em tempos diferentes. Tranquilo? Vamos aqui, o gabarito é a letra D. Tendo vivido o período conhecido como absolutismo, Hobbes funda sua teoria no entendimento de que a sociedade civil só possui garantia de ultrapassar o estado de guerra, de todos contra todos a partir de uma figura centralizadora e que possui o poder de usufruir a sua liberdade em vista do poder. Lembrando, né? Hobbes ele considera o homem o lobo do homem. Ele fala que o próprio homem devora o homem. Por isso ele precisa ter alguém que controle, que impeça essa matança, esse estado de guerra, essa barbárie. Daí a figura de um rei, de um monarca que concentre todos os poderes e consiga tomar as decisões necessárias. Essa figura centralizadora é a única garantia de segurança. Para Hobbes, a sociedade civil ela surge por conta do medo, né? O medo da morte. A tese de Hobbes contrasta a liberdade total individual, em vista dos seus impulsos, a segurança de todos os indivíduos, em face de não liberdade de dissolver seus impulsos. Ou seja, o homem ele abre mão da sua liberdade em favor do Estado e da garantia que o Estado vai impedir o estado de barbárie, o estado de guerra. Beleza? Gabarito aí, letra D.
Vamos aqui à próxima. Próxima também é sobre Hobbes, né? Vamos aqui continuar o pensamento hobbesiano. A natureza, questão 3 do Enem, aí, ó, Enem. A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito, mais vivo do que o outro. Mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficiente considerável para que deles possa, com base nela, reclamar algum benefício ou que o outro não possa igualmente aspirar. Né? Hobbes fala que no estado de natureza todos somos iguais. Né? A natureza ela presenteia as pessoas com dotes, né? O mais forte ele pode sofrer uma emboscada do mais inteligente e o mais inteligente derrotar o mais forte. Né? Então a natureza nos capacita de maneiras diferentes, mas somos todos iguais diante do estado de natureza. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles... Bem, vamos lá. Se no estado de natureza o homem é o lobo do homem, se tem um objeto que duas pessoas querem, essas pessoas vão fazer o quê? Vão entrar em conflito para conseguir o seu objeto, né, aquilo que desejam. Então aí a única opção que fala sobre isso é a letra A, né? Entravam em conflito. A questão remota à tese do estado de natureza. Todos os contratualistas versavam sobre tal assunto. Né? Os contratualistas falavam do contrato social surgido aí entre a passagem do estado de natureza para a sociedade civil. Lembrando que não é um, não é um contrato físico, né? É um contrato figurativo, digamos assim. Sobre tal assunto, tá? Hobbes entende o estado de natureza como uma situação onde todos estão em guerra com todos. Portanto, não há nenhum intermediário para os interesses diversos, ou seja, há sempre e necessariamente no estado de natureza o conflito. Então, o estado de natureza ele vai ser sempre um estado de conflito, vai ser sempre um estado de guerra para o pensamento de Hobbes. Tranquilo? Questão molezinha, né? Vamos lá. Unesp. Né? Vamos ver aqui essa questãozinha aqui. Ninguém pode deixar de reconhecer a influência da teoria do bom selvagem na consciência contemporânea. Opa, e aí ele está falando de quem? De Rousseau, né, que diverge aí de Locke e de Hobbes. Ela é vista no presente por tudo o que é natural. Alimentos naturais, remédios naturais, parto natural. E na desconfiança diante do que é feito pelo homem. Do desuso dos estilos autoritários de criação de filhos e na concepção de problemas sociais como defeitos reparáveis em nossas instituições, e não como tragédias inerentes à condição humana. Explique a origem e o conteúdo da teoria de bom selvagem na história da filosofia e comente sua aplicação na análise dos problemas sociais. Vamos lá. Ele fala aqui sobre Rousseau, né? Rousseau fala, né, que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Beleza, essa é a premissa aí do pensamento de Rousseau. Mas a gente deve considerar o seguinte: o bom selvagem, ele não quer dizer que a pessoa, né, que o selvagem, o indivíduo, ele é bom. Não, na verdade ele reflete o estado de natureza, onde o indivíduo vivia, digamos, de maneira inocente. Então seria um erro, nós já falamos sobre isso na aula de Rousseau, que seria um erro caracterizar como bom ou ruim um homem em estado de natureza. Um homem em estado de natureza vive daquele jeito. E para Rousseau, né, a concepção aí do bom selvagem é porque quando tem a transição do estado de natureza para a sociedade civil, é algo ruim, é algo negativo. Hobbes e Locke vêm como uma evolução, como algo positivo. Para Rousseau, não. Quando o homem sai do estado de natureza e entra no estado
e entra na sociedade civil, se constrói uma sociedade civil, a gente tem algo negativo, algo que corrompe, que deturpa a natureza do homem. Tranquilo? A propriedade privada vai deturpar. A divisão social do trabalho vai deturpar o estado de natureza, vai corromper o homem. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Ó. Há um entendimento de que a tese do bom selvagem foi criada por Rousseau. No entanto, tal visão é equivocada. O que se encontra nos textos do autor francês é uma preocupação maior em descrever o estado de natureza, diferente de Hobbes e Locke, que o caracterizaram, cada um à sua maneira, o estado de natureza, mas não se detiveram tanto nesse conceito. Ou seja, eles falam, o Hobbes fala, não, o estado de natureza, o homem vive em pleno conflito, em estado de guerra, porque ele deseja a mesma coisa que o outro, eles vão lutar e vão se matar, porque ele tem a liberdade plena. Já o Locke, ele fala o seguinte, não, o homem não vivia nesse estado de guerra, no estado de natureza, mas precisava, carecia de regras que poderiam ser uniformes, né? Que o homem ele não pode ser o juiz das suas próprias causas. Então a gente precisa criar regras, leis para ser justo com as pessoas, né? Uma forma de governo que consiga representar uma totalidade, né? Uma forma uniforme, em que as pessoas possam recorrer a essas regras caso tenham sido lesadas ou prejudicadas por alguém. Já o Rousseau, ele fala, não, o homem vivia bem no estado de natureza, e a partir do momento que ele percebe que vivendo em grupo, a vida dele se torna mais fácil, se constitui uma família, essa família cresce, daqui a pouco o homem está vivendo próximo do outro, ele está inserido numa sociedade civil. A partir do momento que surge a propriedade, o homem passa a querer o que é do outro, ou seja, o que a sociedade civil vai trazer para o homem no pensamento de Rousseau é algo ruim, é algo que vai deturpar o ser, o indivíduo. Beleza? Acontece que para Rousseau, a passagem para a vida social é negativa, e o homem natural vive em ingenuidade. São elementos na vida social que pervertem o indivíduo, tais como a propriedade privada, a divisão do trabalho e etc. Beleza? Respondemos a questão. Questão boa sobre Rousseau, né? Vamos lá. Novamente aí a Universidade de Londrina, né? Vamos ver aqui, ó, já temos aqui Hobbes e Locke. Vamos lá. Ó. A única maneira de instituir um tal poder comum é conferir toda a sua força e poder a um homem ou uma assembleia de homens. É como se cada homem dissesse a cada homem cedo e transfiro o meu direito de governar-me a mim mesmo e a este homem, ou a esta assembleia dos homens, com a condição da transferência, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isso, a multidão assim unida numa só pessoa se chama de Estado. E está falando aqui? Está falando do Leviatã, né, de eu ceder a minha individualidade, a minha liberdade em favor da construção de um Estado que vai nos guiar. É basicamente isso que ele está falando. Né, a construção de um Estado personificado na figura da besta mitológica, né, o Leviatã, o Estado forte, poderoso, que é formado pela união de todos, né, porque todos vão ceder a sua liberdade em favor desse Estado. Vamos agora aqui para o outro fragmento que é de Locke. O ponto de partida e a verdadeira constituição de qualquer sociedade política não é nada mais que o consentimento de um número qualquer de homens livres, cuja maioria é capaz de se unir e se incorporar em uma tal sociedade. Esta é a única origem possível
todos os governos legais do mundo. Falamos disso aqui lá na primeira questão. Né? O povo, as pessoas unidas, decidem o tipo de governo, mas não cedem a sua liberdade ao Estado. Eles continuam mantendo, eles não abrem mão daquilo que eles possuíam no estado de natureza. A partir da análise dos textos e dos conhecimentos sobre o justnaturalismo e o contratualismo, no que se refere à instituição do Estado, explica as diferenças entre o contrato proposto por Hobbes e o proposto por Locke. Já acabamos de responder essa questão, né? Para Hobbes, né? O estado de natureza é um estado de guerra, de conflito. Né? As pessoas se matam no estado de natureza. O Estado, a sociedade civil, ela surge por conta do medo da morte. Então as pessoas vão ali se abrir mão da sua liberdade para se manter seguras. Né? O Estado deveria assegurar o direito à vida. Por isso ele surge, porque as pessoas têm medo de morrer. E no estado de Hobbes há uma submissão das pessoas ao Estado. As pessoas cedem ali as suas liberdades, perdem os seus direitos que existiam, a total liberdade no estado de natureza, para poder, no estado na sociedade civil, ser guiada por um monarca. Beleza? Tranquilo? Já para Locke é diferente, né? O homem no estado de natureza ele não vivia nesse conflito, nessa barbárie que fala Hobbes. O Estado ele surge, né, de maneira a acabar com as injustiças, porque cada um era o juiz da sua própria causa. Então ele vem criar regras uniformes, ele vem padronizar, né, a justiça, de forma que qualquer um possa recorrer. E não há uma submissão da pessoa à sociedade civil, do indivíduo à sociedade civil. Ela continua mantendo a sua liberdade. Ela continua mantendo o que ela já possuía no estado de natureza. Tranquilo? Vamos lá. Gabarito oficial aí, né? Hobbes e Locke. Embora tenham teses muito próximas e que, sem dúvida, do ponto de vista interpretativo, são aproximáveis, divergem acerca de um ponto elementar: o estado de natureza. Para Hobbes, o estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos. O homem é o lobo do homem. Para Locke, o homem em seu estado de natureza não vive em estado de guerra. Conceitualmente, Locke distingue o estado de guerra do estado de natureza, ou seja, não são as mesmas coisas. Para Hobbes é a mesma coisa. Para Locke, não. Né? Diferente de Hobbes, para quem a sociedade civil adviria da necessidade de segurança que contrastaria com o estado natural de total liberdade individual e, consequentemente, da insegurança, ou seja, o estado de natureza para Hobbes vem pelo medo, para Locke, a sociedade civil consolida algo já presente no estado de natureza, ou seja, ela vai garantir o que as pessoas, o que o indivíduo já tinha no seu estado de natureza. No estado de natureza, qual seja, o direito à propriedade. A sociedade civil, lembrando o seguinte, né, a propriedade, o pensamento de Locke, surge antes da sociedade civil. Né? A sociedade civil adviria unicamente da necessidade de estabilizar as relações, que no estado natural estão à mercê da injustiça, porque cada um é juiz da sua própria causa. Outra consequência fundamental na diferença entre os autores quando o conceito de estado de natureza é o modo como se realiza o contrato, para o Locke, o contrato é consensual e não visa a estabelecer uma submissão a uma força terceira, a qual, na teoria de Hobbes, é fundamental para garantir que não haja mais conflitos entre o indivíduo. Ou seja, para Locke, eu não perco a minha liberdade. É um contrato consciente.
Para Hobbes, não. Eu cedo a minha liberdade para que o Estado garanta o meu direito à vida. Beleza? Devemos sempre nos lembrar que, enquanto Hobbes se vê mais próximo ao antigo regime, ao absolutismo, falamos isso, que a filosofia dele vai refletir o seu tempo, né? Locke é inteiramente partidário da Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa é aquela que consolida o parlamento inglês. Isso diz muito sobre ambos, pois se Locke defendeu um liberalismo, é porque o grupo que ele defende é aquele que procura diminuir o poder arbitrário do monarca, instituindo um parlamento e trocando um rei católico por um rei de confissão protestante. Beleza? Tranquilo, a gente já está falando basicamente desde a nossa primeira questão sobre a diferença do pensamento de Hobbes e Locke. E aqui a gente destrinchou um pouquinho mais. Tranquilo? Vamos lá. Exercícios contextualizados aí. Enem de novo. Vamos lá aqui, ó. A importância do argumento de Hobbes, novamente Hobbes. A importância do argumento de Hobbes está em parte no fato de que ele se ampara em suposições bastante plausíveis sobre as condições normais da vida humana. Para exemplificar, o argumento não supõe que todos sejam de fato movidos por orgulho e vaidade para buscar domínio sobre outros. Essa seria uma suposição discutível e possibilita a conclusão possibilitaria a conclusão pretendida por Hobbes, mas de modo fácil demais. O que torna o argumento assustador e lhe atribui importância e a força dramática é que ele acredita que as pessoas normais, até mesmo os mais agradáveis, podem ser inadvertidamente lançadas nesse tipo de situação que ressalvará, então, um estado de guerra. Estado de guerra, a gente está falando do quê? Estado de natureza. Beleza? Vamos lá. O texto apresenta a concepção da filosofia política conhecida como estado de guerra, o homem é o lobo do homem. Estamos falando do estado de natureza de Hobbes. Letra C. Thomas Hobbes é um dos filósofos contratualistas, exatamente por considerar que toda a comunidade política é fundada em um pacto social. A ausência desse pacto faz com que os indivíduos estejam em um estado de natureza, no qual haveria a guerra de todos contra todos, também chamado de estado de guerra. O homem é o lobo do homem. Tranquilo? Vamos então aqui à nossa última questão, novamente é estadual de Londrina, e ela traz Rousseau. Né? Vamos aqui, ó. Por que só um homem é suscetível de tornar-se imbecil? O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado o terreno, lembrou-se de dizer isto é meu e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditar. Né? O Rousseau ele vai falar que os grandes problemas da sociedade, os grandes problemas do homem, começam quando uma pessoa cerca um pedaço de terra e fala isso é meu e as outras pessoas acreditam. É a origem da propriedade privada. E segundo ele, é uma das coisas que vão ali deturpar o homem no seu estado de natureza. Com base nos conhecimentos sobre a sociedade civil, a propriedade e a natureza humana, no pensamento de Rousseau, assinala a alternativa correta. Letra A. Instauração da propriedade decorre de um ato legítimo da sociedade civil, na medida em que busca atender às necessidades do homem em um estado de natureza. Vamos lá, gente, não pode ser essa. Por quê? A propriedade privada na verdade, a propriedade privada e o Estado e a sociedade civil é algo ruim para o pensamento de Rousseau, né? Vamos para a próxima aqui. A instauração da propriedade e da sociedade civil cria uma ruptura radical do homem consigo mesmo e de distanciamento da natureza. Essa letra B aqui, ó, show de bola. Gabarito, letra B.
a instauração da propriedade e da sociedade civil cria uma ruptura radical do homem consigo mesmo e distanciamento da natureza. Ou seja, com a propriedade privada e a sociedade civil, o homem deixa de estar em estado de natureza. Né? Então ele se afasta do seu estado ingênuo, do seu estado de natureza. Letra B. Ó. Rousseau correlaciona o estar mais próximo de si, o estar mais próximo de si mesmo e a natureza. Viver de acordo com a natureza é estar no estado inocente e, portanto, não em estado de bondade. Mas na ausência dessa situação propriamente moral do homem, segundo essa leitura, segundo essa leitura do homem feita por Rousseau, a instauração da sociedade civil por meio da propriedade privada gerou mais malefícios do que benefícios. Todas as opções, com exceção da B, erram neste tema da propriedade. Beleza? Tranquilo? Com isso, gente, nós terminamos aqui. Fizemos 7 questõezinhas, né, do módulo 15 de revisão. Temos uma boa pincelada aí sobre o pensamento de Hobbes, Locke e Rousseau. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.